Colesterol. O que é colesterol em termos simples? O colesterol é essencial para o nosso bem-estar. É uma substância serosa, uma cera, semelhante à gordura, produzida no nosso fígado e que viaja na nossa corrente sanguínea. É um ingrediente-chave que nosso corpo precisa para fazer novas células. É encontrado em todas as células do nosso corpo. Nosso corpo precisa do colesterol para não apenas construir essas células, mas também para produzir alguns hormônios, vitamina D e algumas substâncias que ajudam a digerir os alimentos. Caso você não saiba quais são os seus níveis, os seus níveis de colesterol no sangue, ou ainda faz mais de um ano que você não fez os exames para tal, é importantíssimo fazê-lo agora. Busque o seu médico e peça para fazer um check-up dos níveis do seu colesterol. Por quê? Porque o excesso de colesterol pode levar a problemas sérios, como por exemplo, problemas no coração e derrames cerebrais. Se você quiser, fique agora comigo alguns minutos e vamos entender rapidamente a importância do colesterol no nosso corpo. Uma pergunta simples: de onde vem o colesterol? É importante saber que 20%, no máximo 30% do colesterol em nossa corrente sanguínea vem dos alimentos que nós comemos. O restante é feito pelo nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo produz todo o colesterol que precisa. De fato, a produção do colesterol ela é tão importante que o nosso fígado, assim como os intestinos, produzem cerca de 80% do colesterol que precisamos para nos mantermos saudáveis. Como eu já disse, no entanto, via de regra, cerca de 20 a 30% vem dos alimentos que ingerimos. Simplificando, se você comer apenas 200 a 300 miligramas de colesterol por dia, e é exatamente isso que você precisa. O detalhe é que uma gema de ovo tem cerca de 200 miligramas, ou seja, a gema de ovo lhe fornece todo o colesterol que você precisa ingerir em um dia inteiro. O seu fígado irá produzir as 800 miligramas restantes adicionais nesse dia a partir das matérias-primas como gordura, açúcares e proteínas. Então, para ser claro, o colesterol vem de duas fontes. Produzida pelo fígado, no fígado, que produz todo o colesterol que de fato precisamos. Segundo, o restante vem do colesterol que é introduzido por nós pelos alimentos vindos de animais. O que faz o colesterol? O colesterol tem uma fama ruim, em grande parte pelos problemas de coração que pode provocar. O excesso de colesterol no sangue pode provocar um entupimento das artérias, particularmente nas artérias do coração, nas coronarianas, criando placas internas chamadas placas de ateroma, que podem se acumular e provocar um ataque cardíaco. No entanto, o papel do colesterol em nosso corpo não é de todo negativo. Ele também tem uma parte importante e bastante positiva para o nosso corpo. Lembre-se, embora meçamos a produção do colesterol pelo sangue, ele também é encontrado em todas, e grifa todas as células do nosso corpo. Um relatório especial de saúde feito pela Universidade de Harvard, chamado Managing Your Cholesterol, explica o colesterol como uma gordura serosa, amarela esbranquiçada e um bloco de construção crucial nas membranas celulares. Ele é necessário na produção da vitamina D, como já disse, de alguns hormônios, como por exemplo a testosterona, o estrogênio, o cortisol, e ainda ajuda na formação de ácidos biliares que participam na digestão das gorduras. Uma das observações feitas nesse relatório da Universidade de Harvard destaca que pelo fato do processo de aterosclerose começar na infância, a própria Academia Americana de Pediatria recomenda que o teste de colesterol, particularmente o LDL, seja feito para todas as crianças de 9 a 11 anos de idade. E depois, mais uma vez, nas crianças entre 17 a 21 anos de idade. Por quê? Porque estamos pegando as crianças na
na fase de pré-adolescência e depois durante a adolescência. A meta é identificar as estimadas 2 em cada 10 crianças, ou seja, 20%, que tem colesterol alto como resultado de uma má alimentação ou mesmo da falta de exercícios. O objetivo não é iniciá-las com medicamentos tipo as estatinas, mas identificar aquelas com risco significativo para que possam ser incentivados a adotar melhores hábitos de vida. Fazer, portanto, exercícios e orientar a mãe, particularmente, qual o padrão de comida que a criança deve ingerir. Que tipos de colesterol temos? Como o colesterol é uma gordura, ele não consegue viajar sozinho na corrente sanguínea. Acabaria como glóbulos inúteis. Pense na gordura de bacon flutuando num pote de água. Você sabe que se colocarmos azeite junto com água, ela não se mistura, não dá certo. Para contornar esse problema, o corpo envolve o colesterol, assim como outros lipídios, outras gorduras, com partículas de proteínas que se misturam facilmente com o sangue. E agora, essa nova estrutura, colesterol com proteínas, chamadas de lipo de gordura, e proteínas, então são chamadas de lipoproteínas, lipídio mais proteína, move o colesterol e outras gorduras por todo o nosso corpo, dentro do sistema circulatório. O colesterol e outros lipídios circulam então na corrente sanguínea de várias formas diferentes. Ou seja, esse formato que eu estou falando, ele na realidade ele apresenta vários momentos, várias formas, vários tamanhos. E dessas, a que chama mais atenção é a lipoproteína de baixa intensidade, chamada LDL. L de Low Density Lipoprotein, LDL, também conhecida como colesterol ruim. A maior lipoproteína, no entanto, encontrada no corpo, chama-se quilomicron, é a maior, ou quilomicra. São formados nas células intestinais a partir dos lipídios que absorvemos. É uma estrutura esférica. Dentro dessa estrutura de lipoproteína, nós temos o colesterol livre, que está na porção mais central da lipoproteína, temos os fosfolipídios, que ajudam na formação das membranas das células, inclusive. Temos o colesterol esters, que é uma forma de trânsito do colesterol. Temos os triglicerídeos ou triglicérides, que são um outro tipo de gordura, que aproveitam e vão no mesmo barco. E os apolipoproteínas, as apolipoproteínas, que são as proteínas que ligam os lipídios. Portanto, agora, essas lipoproteínas vêm em uma variedade de formas e tamanho, e cada tipo tem suas próprias tarefas. Elas também se transformam de uma forma em outra. As 5 principais são as seguintes. Primeiro, como eu já disse, o quilomicron, a maior partícula, muito grande, que carrega principalmente triglicérides, que são os ácidos graxos dos alimentos. Eles são feitos no sistema digestivo e por isso são influenciados pelo que você come, não por aquilo que o organismo faz, ok? O segundo tipo é o VLDL, VL de Very Low, de muito baixa densidade. São partículas que também transportam os triglicerídeos para os tecidos, mas eles já não são feitos lá no intestino, são feitos pelo fígado. À medida que as células do corpo extraem os ácidos graxos desses VLDLs, as partículas se transformam em lipoproteínas de densidade intermediária, com posterior extração em partículas agora do 3º nível, ou melhor, vai ser do 4º nível do LDL. Portanto, preste atenção, nessa classificação que nós estamos fazendo, nós estamos pegando as lipoproteínas de baixíssima densidade e elas vão se concentrando, diminuindo de tamanho e vão se tornando de alta densidade, ok? O terceiro tipo é o IDL, a lipoproteína de densidade intermediária, I de intermediária. Partículas que se formam à medida que os VLDLs desistem dos seus ácidos graxos. Alguns são removidos rapidamente pelo próprio fígado e alguns são transformados agora em lipoproteínas de baixa densidade, conhecidas como LDL, é o 4º tipo. LDL, Low
Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade. As partículas são ainda mais ricas em colesterol puro, uma vez que a maioria dos triglicerídeos que carregavam agora são retirados. Portanto, quanto menos triglicerídeos, mais alta a densidade. Nós ainda estamos no LDL. O LDL, no entanto, é conhecido como colesterol ruim, porque ele entrega colesterol aos tecidos e está fortemente associado, na prática, ao acúmulo de placas de ateroma que obstruem as artérias, particularmente as artérias do coração, as coronárias. E o quinto tipo, o melhor de todos, o HDL, o High Density Lipoprotein. É a lipoproteína de alta densidade. As partículas são chamadas de colesterol bom, porque algumas delas removem até o colesterol ruim de circulação e das paredes das artérias e o devolvem para o fígado, para a excreção, para ser eliminado. Ou seja, o HDL, que é produzido pelo corpo e é o colesterol mais puro, ele é excelente. Ele até tira grande parte desses outros colesteróis de baixa densidade. Por que esse, então, colesterol é tão importante? Vamos comigo considerar 3 tipos de gordura. 2 dos mais conhecidos colesterol, o LDL e o HDL, o colesterol ruim e colesterol bom, e também os triglicéridos ou triglicerídeos, que também é uma forma de gordura. O LDL, colesterol ruim ou de baixa densidade, L de Low Density Lipoprotein, às vezes é chamado de colesterol ruim. Por quê? Porque ele contribui para o acúmulo das gorduras nas artérias. Eu estou enfatizando isso bastante. É o LDL que faz isso, e esse acúmulo de gorduras nas coronárias, essas placas, é chamado de aterosclerose. E na medida em que vai acumulando essas placas dentro das artérias, o túnel por onde passa o sangue vai diminuindo, o espaço vai diminuindo, e chega uma hora que a obstrução é tão grande que o sangue não passa mais. Só para um detalhe, quando tem tanta placa e a obstrução é grande, muitas vezes somos obrigados a colocar dentro da coronária uma coisa chamada stent, que é uma molinha que o cirurgião vai lá, coloca na posição, quando solta, ela se abre e com isso expande novamente e permite com que haja um bom fluxo de sangue. Por causa do LDL e dessas placas de ateroma, o diâmetro interno das artérias diminui e, consequentemente, então, você já pode imaginar, aumenta o risco de infarto no coração e aumenta também o risco de entupimento a nível cerebral, de acidente vascular cerebral, particularmente do isquêmico. Pode também haver o hemorrágico, na medida que fica uma retenção, uma contenção, e esse sangue acumulado pode também se extravasar. Além de outros problemas e doenças periféricas no sistema circulatório. Novamente, ter um alto número de LDL, colesterol ruim, pode aumentar o risco de um ataque cardíaco e de um derrame cerebral. Portanto, quando a gente faz o exame, se o teu LDL está alto, significa que o teu risco de infarto também é alto. De outro lado, o segundo colesterol que eu quero mencionar, o bom colesterol, o HDL, o High Density Lipoprotein. Ela pode ser considerada como colesterol bom porque um nível saudável pode proteger você contra o ataque cardíaco que nós mencionamos e até mesmo o AVC, o acidente vascular cerebral, o derrame cerebral. O colesterol HDL, o colesterol bom, leva o colesterol ruim, o LDL, para longe das artérias, de volta para o fígado, onde o LDL é quebrado e tirado do corpo. Mas o colesterol HDL não elimina completamente todo o colesterol LDL. Isso porque apenas 1/3 a 1/4 do colesterol no sangue é transportado pelo HDL, ou seja, todo o restante acaba permanecendo. Significa que se a diferença de HDL e LDL é muito grande, o LDL só vai conseguir tirar uma parte, uma pequena porção, normalmente de 1/4 a 1/3 do total do LDL, o restante fica no teu corpo, machucando o teu corpo, ok?
O terceiro tipo de gordura que eu quero citar agora, citei o LDL, o HDL, agora vamos falar dos triglicerídeos, dos triglicéridos, rapidamente. É importante entender a participação deles. Agora, qual a diferença dos triglicerídeos e o colesterol? Guarda isso aqui para você. Os triglicerídeos, eles armazenam calorias. Os triglicéridos, eles guardam calorias, as calorias não utilizadas, e depois fornecem energia ao corpo. Portanto, eles funcionam como depositários de energia. De outro lado, o colesterol ele é usado para construir células e também para formar alguns hormônios. Tá claro? Tá fácil. Os triglicéridos são o tipo mais comum de gordura no corpo e, como dissemos, eles armazenam energia, aquela energia em excesso na sua dieta. Isso significa que a pessoa que come demais gordura, ela vai crescendo, cheia de prateleiras no corpo, energia acumulada, energia que cansa, energia que gasta energia, tudo atrapalha. Portanto, se quiser, guarde agora a seguinte forma, uma fórmula muito importante de ser conhecida. Muito triglicéride combinado com um baixo nível de HDL e um alto nível de LDL significa que o teu risco está alto. Vou repetir, muita gordura armazenada, triglicérides, baixo HDL, colesterol bom, e alto LDL, colesterol ruim, significa o acúmulo de gordura dentro das paredes das artérias e que aumenta o risco de ataque cardíaco e derrame. O que fazer? Como posso verificar os níveis do colesterol? O colesterol alto não apresenta sintomas, isso é importante você saber. É uma doença surda. Portanto, é importante você fazer o teste de colesterol, teste sanguíneo, para que você possa saber qual o número, qual o nível em que está o seu colesterol ou os colesteróis que você tem e, obviamente, saber o seu risco de derrame e infarte. Portanto, peça ao seu médico, peça ao seu profissional de saúde para solicitar um teste chamado painel de sangue lipídico, painel lipídico, onde essas formas diferentes de gordura vão estar registradas. Em particular, esses 3 e o quarto que eu vou mencionar. Primeiro, o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, que é o colesterol bom, os triglicerídeos, os triglicérides, que é o tipo mais comum de gordura, e o colesterol total, além também de um range, um percentual entre cada um deles, ok? O colesterol total contribui para o maior risco de doenças cardiovasculares, sim, como doenças, como já citei, cardíacas e derrames. É por isso que é tão importante você ter o seu colesterol testado, para que você possa saber os níveis do seu colesterol. Muita quantidade do colesterol ruim, do LDL, ou não quantidade suficiente do colesterol bom, eu repito, aumenta o risco de colesterol de acumular lentamente nas paredes internas das coronárias que alimentam o seu coração e também o seu cérebro. E lembre-se, problemas no coração é o que mais ceifa a vida das pessoas. E tudo porque a grande maioria problema de colesterol. Fazer a prevenção, fazer o acompanhamento, fazer o tratamento se necessário é fundamental. Portanto, tenha em mente que o colesterol alto é um dos principais fatores de riscos, controláveis, no entanto, em relação a doenças cardíacas coronarianas, em relação aos ataques cardíacos, em relação ao acidente vascular cerebral. Se você tem outros fatores de risco, como tabagismo, pressão alta ou diabetes, aí a coisa pode complicar ainda mais. Portanto, guarde as seguintes frases para você. Primeiro, quanto mais fatores de risco você tiver e quanto mais graves eles forem, maior será o seu risco geral. 2. Para diagnosticar a hipercolesterolemia, ou seja, o aumento do colesterol no sangue, hipercolesterolemia, que é o aumento da concentração de colesterol no seu sangue, deve ser feito o exame de colesterol total e frações no sangue, ou seja, um painel lipídico. 3.
A detecção precoce da doença pode prevenir doenças como infarto e o acidente vascular cerebral. Quarto, altos níveis de colesterol geralmente não causam sintomas, ou seja, a pessoa não sente, não percebe nada, e é exatamente por isso que é importante fazer esse controle regularmente, anualmente. Entre os fatores que colaboram para o aumento do colesterol, quero enfatizar a pressão alta, o tabagismo, o diabetes, as doenças cardíacas pré-existentes, histórico familiar da doença cardíaca, infarto anterior, a idade, porque com ela também vem o sedentarismo, consumo excessivo de alimentos ricos em colesterol, gordura saturada ou gordura trans e, obviamente, obesidade e um sobrepeso. Portanto, queridos, verifique sempre seus níveis de colesterol. É fundamental conhecer os níveis e, obviamente, avaliar o risco. Mude sua dieta se necessário. Mude seu estilo de vida para ajudar a ter níveis melhores. Controle seu colesterol com a ajuda do seu médico, se necessário. Portanto, que Deus abençoe você, que você possa ter uma clareza de que colesterol, sim, ele tem a parte ruim, tem a parte boa. A parte boa é excelente, a parte ruim, ela é controlável, que você possa estar controlando os níveis do seu colesterol no seu corpo.